Primeiramente, a graça e a paz, a amada igreja. Amém. É com muita alegria que eu, mais uma vez, estou aqui para trazer, da parte de Deus, uma palavra à igreja. Deus tem tocado no meu coração de diversas formas, diversas maneiras, e Ele colocou uma palavra no meu coração dessa vez, que é falar sobre o maior dos mandamentos. Quem sabe qual é o maior dos mandamentos da Bíblia? Amar a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. Nós vamos entender um pouquinho o que é o amor, o que é o verdadeiro amor que Deus espera de nós e o amor que Ele tem para conosco. Mateus 22, 37 a 40, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Veja bem, este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Curva sua cabeça mais um momentinho. Senhor Deus, tua palavra foi lida, tua santa palavra foi aberta. Fala, Senhor, aos nossos corações, me usa como um instrumento, Senhor, que eu não posso falar nem uma palavra de mim, mas tudo que o Senhor preparou para a igreja nessa noite, o Senhor me use para falar. Que essa mensagem seja um divisor de água para algumas pessoas aqui, que toque os corações, que nós dependemos de Ti, Senhor. Seja conosco, nos abençoe, nos prepara, que nós possamos ouvir a mensagem e colocar em prática também. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero então começar falando um pouquinho sobre o amor de Deus, tocando primeiramente, falando sobre o comportamento humano. Certa vez, no final da década de 90, houve uma grande conferência na época dos maiores psicólogos e psicanalistas que existiam no mundo. Eles se reuniram e passaram vários dias numa grande conferência, se não me falha a memória, em Londres, estudando o comportamento humano, atitudes, o relacionamento. E depois de vários dias estudando, esses especialistas chegaram a uma conclusão. Todos eles concordaram, eles tiveram uma conclusão, que se tirarem as leis do homem, se tirarem as regras, o homem, ele se perde, ele se autodestrói, ele vira um animal. Parece um pouco forte, mas é verdade. Eles chegaram a essa conclusão estudando vários grupos de pessoas, em todos os cantos do mundo, pesquisando. E eles chegaram a essa conclusão, a essa certeza. Uma vez que se tirassem todas as leis, porque nós somos regidos por leis, na verdade, em todos os âmbitos da nossa vida, existem leis, existem regras. E por que existem leis? Será que as leis existem para... Muita gente pensa que é para tirar nossa liberdade. Ah, eu não posso fazer isso, não posso aquilo, não posso, não devo. As leis, na verdade, as regras, elas são para impor limites e para proteção do homem. Nossa proteção. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você sai de casa, pega o seu carro e sai de casa, você tem que começar a obedecer regras. Quais? Você não pode avançar um sinal vermelho, você não pode ultrapassar em determinados pontos, você não pode passar a faixa de stop de uma vez. Quando você anda na rua, você vê que tem placas com limites de velocidade que você tem que seguir.
não é verdade? Imagina se você não tivesse que seguir nada disso. Como que seria o trânsito? E não só no trânsito. Quando você vai para o seu trabalho, a companhia que você trabalha, a empresa que você trabalha, ela tem regras. O patrão ou a pessoa que criou a companhia, ela estabeleceu normas a serem seguidas. E se você quer se dar bem, você tem que seguir as normas da companhia. Tem que chegar no horário certo. Você tem que estar uniformizado de acordo com o que eles pedem. Então a nossa vida, ela é cheia de regras, cheia de leis, de limites. E nós temos que seguir. Mesmo tendo leis, mesmo tendo regras, muitas vezes as pessoas não seguem. Na verdade, no casamento também, uma vez que você se dispõe a casar com uma pessoa, quando você assina lá que você está casando, você tem que saber que vai um pacote de regras que você tem que cumprir. Por exemplo, uma vez que você casou com aquela moça dos seus sonhos, com aquele rapaz dos seus sonhos, você tem que ser fiel a ele, tem que ser fiel a ela. Você tem que contar a verdade. No caso do marido, você tem que proteger, sustentar. No caso da esposa, você tem que amar. Você tem que zelar pela casa, pelas coisas. Você tem que respeitar. Então, tudo isso, eu dei alguns exemplos do conjunto de regras a quais nós temos que seguir. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de regras de trânsito, de casamento? Porque eu quero chegar, na verdade, às regras de Deus. Nós, quando estamos no trabalho, ou estamos na rua, geralmente a gente segue todas as normas, procura seguir todas as normas. Agora, e na igreja? E as leis de Deus? Deus, quando Ele separou um povo para Ele, escolhido, Ele deu os mandamentos, não é verdade? O que são os mandamentos? Alguém que escreveu e mandou você obedecer. Por isso que é mandamento, é porque foi escrito e Deus mandou você obedecer. E minha primeira pergunta nessa noite é: será que nós estamos realmente obedecendo aos mandamentos de Deus? Talvez você vire para mim e fale: eu não mato, não roubo, não me prostituo, então eu estou obedecendo. Ótimo, você faz muito bem, mas ainda isso não é tudo. Tem coisa faltando aí ainda. Quando Deus escreveu os mandamentos, para nós que somos cristãos, que estamos aqui, a gente entende que quando você é cristão, tem muita coisa que você não pode fazer. Tem lugares que você não pode frequentar, tem palavras que você não pode dizer, você tem que se vestir de acordo, você tem que falar. Então, existem coisas que nós temos que seguir e eu acredito que nós temos seguido muitas coisas. Agora, o principal, que é amar a Deus, nós estamos falhando, nós como igreja. O principal mandamento não é vir cá e cantar, não é pregar, não é dar o dízimo, não é só cantar, não é pregar a palavra aí fora, não é ser bonzinho. Tudo isso tem que ser feito. Mas o principal é amar a Deus, é o amor a Deus. E não adianta você falar: eu amo a Deus porque eu estou todo domingo na igreja. Isso não prova nada. Estar aqui todos os domingos, sentadinho, participando, ou pregando, ou cantando, isso não é prova viva que você ama a Deus realmente. O versículo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Pare e pensa um pouquinho. Você que é pai e mãe, o sentimento que você tem pelo seu filho. Ou você que é filho, o sentimento que você tem pela sua mãe, pelo seu marido, sua esposa. Quando ele fica muito tempo longe, você tem saudade.
Quando acontece alguma coisa que machucou ele ou que deixou ele ou ela triste, isso dói em você também. Por que dói? Porque você ama. Agora, e com Deus? Será que você tem amado a Deus mais do que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, sua mãe, seu pai? Será que quando você passa um domingo que você não pôde vir, você sente aquela saudade de falar com Deus? É sobre esse amor que eu quero falar nessa noite. É sobre esse amor. Aquele amor que transcende todas as coisas, que é muito superior ao amor que você sente pelas pessoas próximas de você, as pessoas queridas. Você sabia que para ser salvo, não basta vir à igreja, ser dizimista, não basta ter uma vida certinha, não basta até ir pregar a palavra. Para você ir para o céu, você precisa amar a Deus. Aí você fala, mas eu amo. Não ama. Não como deveria. A gente ama, a gente vem, a gente adora, a gente glorifica. A gente às vezes estuda a palavra. Mas aquele amor que Deus tem para conosco, ele não é recíproco, não é como deveria ser de nós para com Ele. Existem diversos versículos na Bíblia que falam do amor de Deus. João 14, capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você amar a Deus, você vai guardar os outros 8 ou 9 mandamentos. Porque quem ama quer agradar a pessoa amada. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. E Deus, gente, Deus não é aquele espírito distante que está lá. Não, Deus é pessoa. Deus tem sentimento. Você sabia que quando você cai, que você peca, você entristece o coração de Deus? Ele sente. Igual quando um marido ou uma esposa faz alguma coisa que o outro não gostou e que fica chateado, fica magoado, fica triste. Assim é Deus. Ele sente quando você cai. Ele fica triste, ele se entristece quando você peca. Ou quando você deixa de dar a Ele o devido amor. Você já reparou quando uma criança pequena, ainda indefesa, às vezes 1 ano, 2, 3, aquela criança que ainda depende muito do pai e da mãe, como que ele se sente seguro quando está com os pais, quando está ao lado de pai e mãe? Eu tenho meu filho de 2 anos e eu fico observando. Ele está em algum lugar, às vezes eu estou brincando com ele, está num lugar num alto, e se eu me distanciar dele, pedir para ele pular, ele pula, porque ele sabe que eu vou estar lá para agarrar, para segurar, para salvar. Ele tem essa confiança. Ele filho, eu pai. Eu me lembro que há poucos dias atrás, eu comprei para ele uma motozinha, uma motoquinha, e ele gosta muito de andar de moto. Só que ele é muito pequeno, ainda não alcança ainda o pé nos pedalzinhos da moto. Então ele só gosta de brincar se eu empurrar. Então, eu coloquei ele na moto um dia desse e comecei a empurrar. Enquanto eu estou empurrando, ele sabe que eu estou ali, ele vai olhando para trás, ele sabe que eu estou ali, ele fica bem. Mas eu quero que ele acostume a andar sozinho, então às vezes eu solto. Eu empurro e solto. E quando eu solto, enquanto ele não está percebendo, ele está bem. Mas a partir do momento que ele olha, vê que eu não estou ali, ele começa a bombear para cair, ele grita, pai! Aí eu vou e seguro. Toda vez que ele vai cair,
eu seguro. Então ele tem aquela emoção, ele sabe que eu estou ali. Assim é Deus com a gente. Você está passando pela vida, está pedalando, está andando, está correndo. Vai ter um momento que você vai cair, vai ter um deslize. E eu queria que você lembrasse que no momento que você for cair, faça como essa criança. Chame, grite, Pai! E eu tenho certeza que Ele vai estender a mão e vai te segurar. Deus, Ele é fiel. E se você for fiel a Ele e amar, você vai ver o cuidado, o carinho. Se eu perguntasse aqui hoje, você ama Deus? Todo mundo ia dizer que sim. Todos iam dizer que amam. Mas aí que está. Muitos cristãos estão dentro das igrejas hoje em dia, diz que ama Deus, mas não tem vida transformada. Ama a Deus, mas não perdoa o irmão. Ama a Deus, mas dá calote aí na praça. Faz o jeitinho brasileiro para não pagar o imposto corretamente. Ama a Deus, mas não é dizimista. Ama a Deus, mas passa 2, 3 dias e faz uma oração de 1 minuto quando lembra. Isso é amor? Não é, meu irmão. Olha o cuidado que Deus tem tido com você. E pensa no cuidado que você teve com o seu próximo. Como que você cuidou quando você criou aquela criança? Como você cuidou quando você encontrou com sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe? Imagina quanta coisa você não fez por eles. Observa os grandes patriarcas da Bíblia. Olha Abraão. Abraão foi um homem que andou com Deus. Deus fez uma promessa para Abraão de dar a ele um filho. E essa promessa passou vários anos, até que com 100 anos ela se cumpriu. Deus deu a ele um filho e prometeu que a descendência dele ia ser o seu povo escolhido. E uma vez Deus quis testar Abraão, quis provar Abraão. E Deus foi e pediu o bem mais precioso que ele tinha, que era o filho. É aí que está. Você daria o seu filho para Deus? Sua esposa? Seu pai? Ele não hesitou em momento nenhum. Ele leva o filho dele para ser sacrificado. E ele amarra, ele prepara. Na hora que ele vai sacrificar, o anjo diz: não, Abraão, para. Você passou no teste. Eu te pedi o bem mais precioso, que era o seu filho, e você me deu. Tem muita igreja, irmãos, que tem pessoas que se Deus pedir o terceiro carro, cair nos pedaços, Ele não dá. Que se Deus pedir, seja pelo menos fiel no dízimo, pelo menos devolva um pouquinho do que eu estou te dando. Nem isso. Nem o dízimo. Nem uma ajuda para um irmão mais necessitado. Me dá pelo menos o perdão, então. Perdoa aquele irmãozinho que te ofendeu. Como amar a Deus? Como nós podemos, já que eu estou falando de amar a Deus, que nós temos que amar, como amar a Deus? Ninguém ama o que não conhece. Você, para amar alguém, primeiro você deve que conhecer, se aproximar, conversar. Aí você gosta, se apaixona e ama, não é verdade? Os seus pais foram assim. Para os seus pais se casarem, o que teve que acontecer? Em algum momento um conheceu o outro, se encontraram. Não foi verdade? Se conheceram e passaram a se amar. Ninguém ama quem não conhece.
E assim é com Deus. Para você amar a Deus de verdade, você tem que conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, viver a palavra. Porque se você não conhece, estou falando de conhecimento profundo, estudar a Bíblia, entrar com Deus separado em oração, conversar com Deus. Não é ficar só pedindo, parecendo que Deus é o gênio da lâmpada, aquele que você esfrega e faz 3 pedidos. Não. Será que você tem entrado em comunhão com Deus, em oração, só para dialogar, para conversar, para agradecer? Ou é só quando você cai doente, está desempregado, ou quando a coisa está ficando feia? Nós temos que conhecer a palavra. Uma vez que você conhecer a palavra, você vai amar a Deus. Nós temos que esquecer um pouco das coisas terrenas. Isso não é a prioridade da nossa vida, isso não é o mais importante. Dinheiro, lucro, negócio, viagens, casamentos, sexo, dinheiro. Isso não é o mais importante. O mais importante é ter um coração voltado para Deus, um coração que ama, aquele coração que arde de amor por Deus. Nós, como igreja, nós temos falhado muito, porque a gente ouve na igreja muito prosperidade, bênção, cura. E o amor? Nós temos que aprender que não adianta estar aqui a semana inteira se você não tiver um coração que ama. Porque quando a pessoa ama, se aproxima de Deus, ela é transformada. Ela tem atitudes diferentes. Amar a Deus aqui dentro do templo é fácil, mas aqui não é prova nenhuma de amor. Aqui você vem para você recarregar suas baterias. A prova é lá fora. Deus está de olho lá, naquele site que você está entrando. Deus está olhando lá quando você está no banheiro tomando banho. Quando você está naquela roda de amigos. Aqui não é prova de amor. Aqui você vem, recebe conhecimento, você se recarrega, aí você vai para lá. Lá no seu trabalho, na rua, com aquele seu parente que não conhece a palavra. Então lá é que nós temos que ser diferentes. Lá é que a gente tem que mostrar os nossos frutos. Uma pessoa, quando ela é transformada, ela tem atitudes diferentes. Veja bem. Eu vou te contar uma história aqui de uma pessoa que ainda não se converteu e uma pessoa convertida. Imagina um homem, ele está saindo para trabalhar. Ele está muito atrasado para trabalhar, para o trabalho. Então ele coloca o terno, ele é um executivo, ele coloca um terno, ele se prepara, ele está correndo, procurando óculos, procurando o celular, e está super atrasado. Ele tem uma reunião com o chefe dele, muito importante, e está chovendo. E quando ele está saindo, todo atrasado, pega a chave, vai correndo para a garagem, a esposa dele grita assim: "Ô bem, joga o lixo fora para mim." Ele volta, mordendo os dentes, mordendo os lábios, pega o lixo de qualquer jeito, leva e joga fora, mas ele fica com aquilo ali remoendo. Deixa quando eu voltar à noite, eu quebro o pau com ela, vou falar com ela, vou mostrar para ela. Isso é hora de pedir para te jogar o lixo fora? Para tirar? Ela não está vendo que eu estou atrasado? Será que ela não pensa, não percebe? Então essa é a atitude de um homem que não ama Deus. Agora veja a atitude de um homem que ama Deus. Ele está atrasado para o trabalho, mesma situação. Ele está com terno, ele está doido procurando, ele vai ter que encontrar com o chefe está bravo, e está atrasado para a reunião.
Na hora que ele está saindo, a esposa pede para ele jogar o lixo fora. Está chovendo, ele volta, nervoso, mordendo os dentes e os lábios. Ele tira aquele lixo, ele vai resmungando e joga o lixo fora. E ele fala, deixa ela quando eu chegar em casa. Vou ter uma conversa séria com ela. Será que ela não está vendo que eu estou atrasado? Observar a diferença do não cristão e do cristão? Ainda não. A diferença é, aquele que ama a Deus, ele fez isso tudo igualzinho, exatamente igual. Mas quando ele pega o carro, que ele sai dirigindo atrasado, pensando na reunião, o Espírito Santo toca no coração dele. E vai queimando. Ele começa, o que eu falei com ela? O que eu falei com minha esposa? O que eu fiz? Aquilo parece que tem uma faca no coração dele. Então aquela raiva, aquele ódio momentâneo, se transforma. Poxa, eu vou chegar em casa hoje à noite, vou levar um buquê de flor para ela. Vou levar aquele anel de brilhante que eu tinha prometido. Vou dar tanto abraço, tanto beijo. Então, essa é a diferença. Quando você ama a Deus, quando você peca, o Espírito Santo acusa no seu coração. Você fez alguma coisa de errado, você magoou o irmão, você pecou, você falou uma palavra que não devia, seus olhos viram algo que não era para você ver. Aí o Espírito Santo entra. Esse é o amor de Deus. O Espírito Santo toca e você sabe que você errou. E no seu pensamento, na sua mente, já começa a transformação. Sai aquele ódio, sai aquela vontade de pegar ela, esgoelar ela, e entra aquela vontade de levar um presente, de levar um perfume, de prometer ela que você vai levar ela para jantar num restaurante que ela gosta. Então veja bem que o que ama a Deus, quando ele cai, quando ele peca, automaticamente o Espírito Santo trabalha. E para isso, para amar a Deus, nós temos que conhecer a palavra. Oséias 6,3 diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Não basta conhecer, você tem que se conhecer e prosseguir em conhecer. Você tem que aprender, você tem que ter fome, vontade de ler a Bíblia. Se no seu coração não queima aquela vontade de orar, de dobrar seu joelho, de ler a palavra, de cantar alto no chuveiro, cuidado. Talvez você não está amando como deveria. Tem que arder. Se você perde um trabalho da igreja, você fica louco. É esse o sentimento que você tem? Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Nós temos que viver um evangelho onde a nossa base e a coisa mais importante seja a palavra de Deus. Porque só assim que nós vamos ter forças nas lutas diárias do dia a dia. Só tem um texto que eu quero que os irmãos abram comigo, porque esse é o texto que Deus vai falar diretamente no seu coração. Está lá em Apocalipse, capítulo 2. Os outros eu não queria que abrisse para a gente não perder tempo, mas esse eu faço questão que os irmãos abram aí. Apocalipse 2, versículo 4. Olha o que Deus está falando com você. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Igreja, tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Outras coisas se tornaram mais importantes. O seu casamento é mais importante, o seu trabalho é mais importante, a sua conta bancária é mais importante. Para alguns o carro é mais importante. Pois eu tenho contra ti que vocês deixaram. Eu quero dizer, Deus está falando,
Igreja, desperta, acorda. Nós estamos deixando o primeiro mandamento de Deus, o primeiro amor. É Deus. Você precisa dele. Certa vez um rapaz que tinha paixão por flores, ele adorava flores, vasos de plantas. E ele comprou uma muito especial, muito bonita, uma flor mais bonita do que uma orquídea. E ele tinha na varanda da casa dele, no quintal, várias flores, vários jarros lindos. Mas essa era muito especial, ele falou, essa é muito especial. Essa eu vou guardar no meu quarto, dentro do armário, dentro do cofre, um cofre gigante, guardou a flor. E ele percebeu com o passar dos dias que essa flor ela foi ficando feia, perdendo a vitalidade, ele aguava, ele cheirava, ele beijava, ele conversava com ela, mas ela foi ficando feia, 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 feia. E ele não entendia. Mas essa é que eu dou mais amor, que eu dou mais carinho, que dorme do meu lado. Por que as outras estão mais bonitas e essa não? Até que ele foi conversar com um especialista, o especialista falou assim, olha, a flor ela precisa de água, mas ela também precisa do sol. É o sol, os raios do sol que aquece, que ilumina. Aí que ele foi entender. E você sabia que muitos cristãos também estão desse jeito? Às vezes nós pensamos que nós estamos na bênção, que nós estamos próximos de Deus, que nós amamos a Deus, e às vezes a gente está como essa flor, escondida dentro do armário, sem o calor do sol, e a gente sem a presença de Deus. A presença de Deus é esse sol que nos aquece. Como o sol é importante para a flor, o amor de Deus é importante para a sua vida. Você quer entender um pouquinho do amor de Deus? Olha para a vida de Jesus. Eu sempre falo com as pessoas que me perguntam, qual livro da Bíblia você me recomenda para ler primeiro? Quando é não cristão, geralmente. Eu falo, olha, leia um dos evangelhos, leia Mateus, Lucas, mas preste muita atenção quando for Jesus que falar. Leia a Bíblia com atenção, leia o livro com atenção, mas quando for Jesus que falar, aí você para, aí você presta atenção, anota se for preciso. Se você observar as atitudes que Cristo teve quando ele passou nessa terra, não teve nenhum relato na Bíblia de que um defunto passou por Jesus que não ressuscitou. Vocês conhecem a história de Lázaro, irmão de Marta e Maria? Jesus ele tinha um sentimento tão grande pelas pessoas, além do poder muito grande. Então ele foi para lá e ele se comoveu quando ele chegou, que as irmãs estavam chorando, os parentes estavam chorando porque Lázaro tinha morrido. E vocês conhecem a história, eu não vou contar a história. Ele mandou ela acalmar, acalmou, e ele grita depois, ele chega lá, pergunta onde está, e ele grita, Lázaro, vem para fora. E você sabia por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque se ele tivesse falado só ressuscita, o poder dele era tão grande que ia ressuscitar um monte de uma vez. Então ele teve que chamar pelo nome. Tamanho é o poder e o amor de Jesus. Hoje é um dia que Deus separou para tocar no seu coração e lembrar que dentre tantas coisas boas que você faz, que você tem feito na sua caminhada cristã, tem muita coisa boa que você está fazendo. Mas hoje ele está só querendo lembrar que o mais importante é que você o ame, é que você coloca ele em primeiro lugar. Essas coisas são importantes, mas jamais se esqueça que o mais importante é Deus. Queria que você encurvasse um minutinho a sua cabeça, refletisse um pouquinho. Será que você tem dado a Deus o amor que Ele merece? Olha o quanto Ele tem cuidado de você.
primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou pedir a Sueli para cantar um hino aqui na frente. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Melhor, que o pastor fizesse uma oração. Que você renovasse os seus votos de amor para com Deus. Que você saísse daqui hoje amando mais a Deus do que quando você entrou. Porque você lembrou que o mais importante é Ele. Você lembrou que o versículo, que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E sobre todas as coisas, todas as coisas. Enquanto a Suelen canta, você que quer fazer esse voto renovado com o Senhor, de que vai amar mais Ele do que antes, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu pedi ao pastor para orar por você, para te abençoar. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, e você quer lembrar e dizer a Deus que você o ama, se você soubesse o quanto Ele te ama, quanto Ele cuida de você. Volte, minha igreja, ao primeiro amor. Vem, irmãos.